Se liga no que o Veloso falou aí sobre o Verdão encarar e as últimas novidades para o Super Mundial. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações e fique até o final do vídeo. Beleza, turma? Vamos lá. Jogos definidos aí, o caminho definido, assim como a gente já conhece do Mundial, né? Hoje foi dia de conhecer primeiro a Libertadores, né? Que foi um pouquinho mais cedo, começou meio-dia, e depois, mais tarde, às 3, saiu da Copa do Brasil. Olha, pra ser sincero, eu gostei. Gostei do sorteio. Acho que o Palmeiras tem um caminho difícil, né? Que, por exemplo, o Flamengo tem um caminho mais fácil na Libertadores. O Palmeiras tem um caminho difícil, mas eu vejo assim, para mim, os dois times, os dois melhores times do Brasil hoje, Palmeiras e Flamengo. Os dois melhores times sul-americanos hoje, Palmeiras e Flamengo. Os dois caíram do lado separados. Então, os dois não se encontram antes da final. Eu acho que o Palmeiras tem chance de chegar à final. O Flamengo, principalmente na Libertadores, é muito favorito a chegar na final. O Flamengo caiu numa chave que talvez o jogo mais difícil seja o Internacional jogando a fase de oitavas de final. Eu acho que o Flamengo tem um caminho mais tranquilo. O Palmeiras, estou falando da Libertadores porque foi mais cedo, né? Já muita gente falando. Queria saber também a opinião de vocês, porque realmente eu acho que o Flamengo deu sorte no sorteio. Olha o Flamengo, hein? Classificou na Bacia das Almas, no último lance contra o Tátira, no Maracanã, para ficar em segundo lugar e vai para o sorteio. Pega, olha só, o lado do Flamengo, então. Vamos falar, vai. É Flamengo e Inter, né? Passando do Inter é Cerro e Estudiantes. Nada, né? E depois, na parte de cima, aí já é quartas de final, né? Flamengo passando pelo Inter, pega Cerro ou Estudiantes nas quartas de final. Aí mais acima nessa chave tem Fortaleza e Vélez. Acho que Fortaleza não vai, hein? Fortaleza tá mal. Penharol e Racing. Acho que o Racing, né? Racing é mais favorito. Então vamos imaginar aqui Racing e Vélez. Provavelmente o Racing. E aí a gente teria um Flamengo e Racing na semifinal já. Flamengo consegue, é favorito para essa fase. O lado do Palmeiras é um lado um pouquinho mais complicado. É complicado. O Palmeiras pega o Universitário, primeira, oitavas de final. Tranquilo, vai passar, vai ganhar as duas. Vai ganhar as duas. Depois, o enfrentamento do Palmeiras é o vencedor de Libertad, que está mal, e River Plate. River Plate é aquele time que a gente conhece, né? Mas não está bem também, não. Não tá com aquele, não é aquele River, né, de outros tempos. Então o Palmeiras deve encontrar, mesmo assim, o River Plate nas quartas de final. Jogo duro, mas acredito, o time do Palmeiras é melhor, o elenco é melhor. Acho que o Palmeiras entra como favorito numa eventual aí quartas de final. Primeiro Universitário, depois o River, provavelmente nas quartas de final. O Palmeiras, para mim, ainda assim é favorito. Nesse mesmo lado da tabela, tem aí Atlético Nacional e São Paulo. Esse jogo é duro para o São Paulo, hein? Esse jogo é complicado para o São Paulo, que não vem jogando bem. Está jogando bem a Libertadores, é verdade. Mas muita gente machucada, a gente não sabe até lá. O São Paulo deve recuperar muita gente nessa parada aí, né? Precisa, porque da bola que está jogando não passa, hein? A bola que está jogando hoje, se o jogo fosse agora, antes dessa data aí de Mundial, não passaria, não. Vamos ver depois que time vai chegar o São Paulo para esse momento do confronto da Libertadores. Botafogo e LDU, também jogo complicado. Também jogo complicado para o Botafogo jogar lá em Quito, jogar na altitude, contra o LDU, que é um time duro. Então aí a gente pode projetar umas quartas de final São Paulo e Botafogo, Nacional e Botafogo, Nacional e LDU. Esse lado aqui está mais complicado, esse confronto aqui está mais complicado. A gente não sabe, né? O São Paulo está com muitos problemas. O time de hoje não passaria. Mas, enfim, vamos projetar então o São Paulo e Botafogo para as quartas de final. Palmeiras passando pelo River, o vencedor dos dois, Botafogo. Poderíamos ter aí um Botafogo e Palmeiras na semifinal da Libertadores. Isso é uma projeção que a gente faz, né? E do outro lado, então, Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores. E aí eu acredito que a gente vai ter a reedição, né, daquela final lá de Montevidéu, Palmeiras e Flamengo, só que agora em Lima, no Peru, a final que vai acontecer da Libertadores. Provavelmente, a gente tem muita chance disso acontecer e voltar a acontecer, né? De o Palmeiras enfrentar aí o Flamengo, então, nessa final de Libertadores.
Tá legal, eu gostei do sorteio. O Flamengo foi para o outro lado, seria o jogo mais duro para o Palmeiras da Libertadores. Esse jogo só pode acontecer na final. Gostei. Você gostou? Ficou preocupado? Como é que ficou você aí com seu coração, com a sua ansiedade para esse sorteio, né? Que aconteceu hoje da Libertadores? Achei legal. Caminho duro, mais duro que o do Flamengo. Mas eu acredito que o elenco que o Palmeiras tem, né? Vamos perder o Estevão, mas o Palmeiras pode aí, já com o Paulinho recuperado, Paulinho titular, Paulinho jogando, tem muita chance aí do Palmeiras seguir em frente e chegar até Lima, no Peru, para fazer a grande final. Eu acredito, hein? Eu acredito. Dá para o Palmeiras sim. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil? Copa do Brasil também saiu o grupo um pouquinho mais tarde, né? Chaveamento. Posso ser sincero? Eu acho que a fase da Copa do Brasil para o Palmeiras ficou mais difícil que a Libertadores. É, o Flamengo também saiu lá para o outro lado, né? Isso é bom, isso é bom. Eu já falei sobre isso. O Flamengo, nos 2 sorteios, caiu para o outro lado. Isso é bom. Então a gente tem aí, ó, Palmeiras e Corinthians. É o clássico que a gente conhece, né? Quem é melhor hoje? Palmeiras. Mas clássico a gente sabe que existe aquele falta de favoritismo na hora que a bola rola, mas antes do jogo o Palmeiras entra como muito favorito, muito favorito. Esse ano aqui perdeu o Paulista, é verdade, perdeu o jogo em casa, empatou fora, mas no Brasileiro já, né, mostrou como é que a coisa funciona. E no Brasileiro o Palmeiras estava com um time mais encorpado, né, com os reforços que chegaram, jogaram 2-0. 2-0 fora os ameaços, né? O Palmeiras ganhou bem. Então, o Palmeiras nas oitavas pega o Corinthians. Depois, provavelmente, o vencedor aí de Bragantino e Botafogo. Por isso que eu acho que é um pouco mais complicado. Então, a gente projetava o Botafogo aí na semifinal da Libertadores, agora pode ser nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Bragantino também, porque o Bragantino hoje é terceiro colocado brasileiro contra um Botafogo que é nono. Que é nono. Então é jogo duro. Mas, sei lá, eu acho que pela trajetória, e o Bragantino nessas horas também a gente sabe que anda numa pipocada, né? Para falar bem a verdade, o Bragantino, quando chega a jogo grande, jogo decisivo, dá umas pipocadas. Então, eu acredito aí no Palmeiras, passando pelo Corinthians, mas o confronto é muito equilibrado, mas passa. E aí um Botafogo já nas quartas de final. Olha só, é complicado. Aí desse lado do Palmeiras ainda tem CRB e Cruzeiro. Cruzeiro deu sorte, hein? Cruzeiro deu sorte aí nesse sorteio. Pega o CRB da Série B, que hoje está em quinto lugar da tabela. Tá ali, né? Brigando na parte de cima da tabela. Mas a gente sabe que eliminou o Santos, né? Eliminou o Santos, o CRB. E a gente sabe que hoje o Cruzeiro está jogando bem. Ganhou do Palmeiras no final de semana, está jogando bem, joga bem no Mineirão, principalmente no Mineirão. E o outro confronto, Vasco e CSA. CSA que eliminou o Grêmio também, está na Série C. O Vasco, outro que deu sorte também, hein? O Vasco deu muita sorte no sorteio porque pega um time da Série C que está em 10º lugar da Série C. Então o Vasco é favorito aqui, o Cruzeiro é favorito ali. Então a gente projeta aí umas quartas de final com Vasco e Cruzeiro. Aí o favorito, grande favorito, é o Cruzeiro. Então, passando o Cruzeiro, a gente pode imaginar o Palmeiras passando do Botafogo, uma semifinal. Olha como o caminho é mais difícil da Copa do Brasil. Seria, então, Palmeiras e Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Pegaria o Corinthians, pegaria o Botafogo e pegaria o Cruzeiro. Olha que caminho duro da Copa do Brasil, diferente da Libertadores. Embora difícil também, mas eu vejo a Copa do Brasil mais complicada. E do outro lado, o Atlético Paranaense, que está mal na Série B, né? Está em 11º lugar. Pega o São Paulo favorito. São Paulo deu sorte também nesse sorteio, né? E o outro jogo é Flamengo e Atlético. Final da Copa do Brasil do ano passado vai acontecer agora nas oitavas de final. Flamengo e Atlético de novo. Então aqui deve passar o São Paulo, né? Pegou o Atlético Paranaense, molezinha. E o Galo e Flamengo. É complicado, hein? É complicado, mas o Flamengo é favorito. Embora eu vou torcer muito para o Galo, o Flamengo é favorito. Então, quartas de final, Flamengo e São Paulo. E o Retrô, que é da Série C, o Bahia também deu sorte, hein? Pega o Bahia. Pega o Bahia, que hoje é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, então Bahia é muito favorito para esse jogo.
No outro, Inter e Fluminense. Inter também, que embora esteja mal colocado hoje no Brasileiro, é 14º, o Fluminense é o 5º. Mas eu acredito ainda que o Inter nesse mata-mata deve passar. Então a gente vê aí Bahia e Inter nas quartas de final, Flamengo e São Paulo, passando aí então o Bahia e passando o Flamengo, Flamengo e Bahia. O Flamengo deu sorte de novo, né? Flamengo deu sorte de novo. Flamengo e Bahia seria então a semifinal, enquanto do outro lado a gente vê um Palmeiras com possibilidade de enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Para mim, o desenrolar aí da Copa do Brasil, aí passa Palmeiras, passa Flamengo, e os dois times, é difícil, né? Os dois disputarem as duas finais, mas pelos confrontos, pelo chaveamento é possível. E pela também, a gente pode dizer que hoje tanto Flamengo como Palmeiras são favoritos. Então, pelo favoritismo também a gente pode indicar uma final entre esses dois times. Será que vai acontecer dobrada? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas o caminho do Palmeiras na Copa do Brasil é mais complicado. Na Libertadores eu vejo também jogos duros, mas que aí o Palmeiras tem condição de superar esses adversários. Então, esses foram aí os chaveamentos, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Saiu, né? Chegou o momento da gente conhecer os adversários. Eu gostei mais da Libertadores. Eu acho que o caminho, oitavas de final, o Palmeiras não vai encontrar dificuldade. Quartas de final, o River Plate, que não é mais aquele, mas é um jogo que tem que ter cuidado, né? Copa do Brasil, mata-mata, né? De Copas, assim, tanto da Libertadores. Libertadores é aquele ambiente difícil, né? Não pode vacilar, mas que dá para passar. Pelo Universitário vai passar, pelo River dá para passar, é melhor que o River. E aí vamos ver entre Botafogo e São Paulo quem vem para a semifinal. É um caminho do Palmeiras aí nas duas competições. E aí, gostou do sorteio? Achou que o Palmeiras deu sorte, deu azar, grupo duro, passa, não passa? Como é que ficou aí seu coração depois? A gente tem o Mundial agora, o Palmeiras vai jogar o Mundial, depois volta para enfrentar essas Copas aí, tem que ter atenção, hein? Não pode vacilar como vacilou os últimos dois jogos. Eu estou dizendo até aqui, já falei no programa também, que o Palmeiras está de TPM. É atenção pré-Mundial. Vai ter que chegar ligado lá no Mundial, fazer uma grande campanha e voltar mais ligado ainda. Porque nas Copas, ó, não pode errar como tem errado, não. Errou contra o Flamengo, perdeu em casa, perdeu a liderança, né? Agora perdeu nessa última rodada. Entrou cochilando contra o Cruzeiro, com 3 minutos, 4 minutos já estava 2-0, perdeu o jogo, perdeu a liderança. E aí fica aquela má impressão, né? Quando o Palmeiras vai para o Mundial com 2 derrotas aí, que coisa que não é normal. O Palmeiras perder 2 seguidas não é normal. Vacilou, perdeu e agora tem que recuperar. Tá bom? Bora falar agora sobre o Palmeiras e a novidade que vem de Portugal. A imprensa de lá afirma que Richard Rios interessa ao Porto. Negociação que poderia ser concretizada depois do Super Mundial de Clubes, antes chance nenhuma, até porque Porto e Palmeiras se enfrentam, estão no mesmo grupo e não haveria tempo hábil para que o Porto fechasse o negócio dos mais caros e complicados com o Palmeiras até dia 10 de junho, quando se encerra a janela de transferências para o Super Mundial. A Leila Pereira já afirmou que não perde, em hipótese alguma, nenhum dos seus jogadores de ponta antes da competição internacional. A ideia da Leila, inclusive, é manter o atual elenco até dezembro, com exceção do Estevão, que já está negociado com o Chelsea. A imprensa de Portugal afirma que as tratativas para a contratação do Richard Rios já começaram por meio dos seus agentes, embora ainda sem oferta para o Palmeiras. O Verdão alega que não tem a menor possibilidade de negociá-lo por menos do que 130 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais, negociação das mais interessantes e inteligentes do Palmeiras nos últimos tempos. Só para completar, já tem gente garantindo que se vender o Richard Rios, o Palmeiras vai utilizar essa grana para a contratação de Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que atua no Spartak Moscou, é um velho sonho do Flamengo. O grande problema é que o Spartak Moscou só vai aceitar uma negociação na casa dos 130 milhões de reais. Venho contando para vocês já há alguns dias que Palmeiras e Nottingham Forest têm um acordo em relação a Ramon Sosa, mas o atacante paraguaio, de 25 anos de idade, resiste à ideia de voltar para a América do Sul. Ele prefere continuar na Premier League. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí as últimas informações do Verdão.
o Veloso aí trazendo as últimas informações em relação aí ao sorteio da Copa do Brasil e Libertadores também. O Nicola falando muito sobre o Super Mundial, esse interesse do Porto aí no Rios. Bom, se tiver a negociação vai ser só depois da competição e também esse dinheiro, se vier, segundo o Nicola aí, vai ser para a compra de Ezequiel Barco. Joga muito, jogava no River aqui e está no Spartak Moscou. Beleza, turma? Deixem no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo.